Fala, pessoal, futuro guarda municipal aí da cidade de Porto Alegre. Infelizmente, hoje, sábado, é meu dia de plantão. Então, na verdade, no dia de hoje, que seria sexta-feira, que confusão, né, professor? Isso. Mas esse momento aí que nós vamos ter essa revisão, nesse momento é um momento gravado, beleza? Mas se você tiver qualquer dúvida, tá? Você, por favor, entra em contato comigo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Entra em contato por esse WhatsApp aqui, ó, tá? Entre em contato, principalmente você, meu aluno, você, minha aluna, que nos acompanhou durante esses meses aí de preparação, beleza? Você entra em contato, que vou estar de plantão, tá? Na Guarda Municipal aí, aqui de Araucária, mas vou sempre estar tentando responder todas as questões e perguntas que vocês me enviarem, ok? Outra coisa, professor, no momento agora, eu fico extremamente ansioso e extremamente nervoso. Pessoal, primeira coisa, essa super revisão aqui que eu intitulei assim, super revisão, ela não vai fazer passar ninguém, tá? Pode haver a possibilidade até mesmo, tá? Para você ter ideia, pode haver a possibilidade até mesmo de simplesmente tudo que eu falar aqui não cair na prova. Pode, pode. É raro, raríssimo, mas pode acontecer. Então, essa super revisão é para que você fique tranquilo, possa rever de um modo muito rápido e dinâmico, tá? Nós vamos falar aqui de 6 a 7 matérias, tá? Em apenas 1 hora. Então, é uma coisa assim, só pá, 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 toca e vai, toque e vai, toque e vai, toque e vai. Beleza? Então, assim, para você ficar tranquilo. Outra coisa, gente, sem. Olha, eu não tô dizendo que isso seja uma verdade absoluta. Mas no meu entender, tá? Você e eu, e quase a maioria dos concurseiros, nós perdemos na parte mental. Na parte mental da coisa. Às vezes você se encontra bem preparado e acaba jogando tudo fora porque deixa tá, esse sentimento de eu estou nervoso sair. Primeira coisa que eu venho te chamar a atenção aqui é para 2 grupos, tá? Primeiro, vou até anotar aqui, ó, primeiro, tá? O primeiro grupo, tá? Você estudou, ou pelo menos fez o seu melhor. Você fez o seu melhor, tá? O seu melhor não foi só 1 hora por dia, o seu melhor foi estudar só 50% da matéria, 60% da matéria, mas você deu o seu melhor. Você estudou, esse é o seu grupo? Então, não fica nervoso, fica tranquilo, tranquilo. Porque você vai entrar para jogar. Você vai entrar para disputar. Beleza? Vai entrar para disputar uma vaga. Então isso é tranquilo. E o segundo grupo, tá? Você não estudou. Você não estudou, mas você está aqui nessa super revisão para tentar adquirir uma ou outra questão. E eu te digo, fica também tranquilo. Por que, professor? Fica tranquilo. Porque você não vai passar. Simples assim. Primeiro grupo, você estudou, você está consciente, então se tranquiliza, porque isso pode ser o diferencial. E se você não estudou, gente, tá aqui, super revisão, fica tranquilo, você não vai passar. Mas já te dá um up, já te dá um direcionamento, já te dá uma vergonha na cara. Muitas vezes, nós não estudamos porque não é nem por falta de tempo. Porque se foi por falta de tempo, você está no primeiro grupo, você deu o seu melhor. Mas muitas vezes nós não estudamos é porque simplesmente o que acontece, vou explicar para vocês. Nós não temos uma motivação verdadeira. É isso que acontece. Nós não temos uma motivação verdadeira. E essa falta de motivação acaba fazendo com que a gente não estude. Aí você já vai para o terceiro, quarto, quinto, sexto concurso e não passa e se pergunta, ué, por que não estou passando? Você não está passando porque você não tem ainda uma motivação real. Quero dar tapa em vagabundo. Isso não é uma motivação real. Quero andar armado. Isso não é uma motivação real.
uma motivação verdadeira. Ah, quero dar boas condições à minha família. Quero poder dar o melhor ao meu filho. Quero poder ajudar meus pais. Quero que eles tenham orgulho de mim. Isso sim. Isso são motivações reais que te vai ajudar a passar. Que te vai ajudar a manter o foco. Beleza? Então, gente, sem mais delongas aí, não esquece de me seguir lá, ó, Concurseiro Guerreiro, eu tenho um canal do YouTube, tá? A gente tá no canal Método de Superação, que é o canal dos nossos projetos, né? Então, aqui tá o Instagram, supera.com, tá? E aqui está o meu YouTube, se você puder se inscrever lá. Eu tenho também o Instagram, mas nem me lembro qual é o meu Instagram, por isso que eu não vou colocar aqui para vocês, tá? Mas aqui, ó, tem o meu telefone, tá? Então, qualquer dúvida, vem comigo e a gente dá um jeito aí, tá? De tentar responder. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver hoje, tá? É a Lei 13.022, a 13.022, que é o Estatuto, tá? Geral das GMs. E aqui eu separei alguns pontos que você não pode ir para sua prova sem saber isso, tá? Primeiro, disposições preliminares. Essa lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o artigo 8º, parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, ok? Onde fala lá que os municípios podem criar suas guardas municipais, ok? Ok? Beleza. Tirando isso, vamos aqui para o artigo 2. Isso aqui despenca em prova. Olha, incumbe as guardas municipais, instituições de caráter civil, nós não temos o caráter militar. Não temos o caráter militar. Ok? Uniformizadas. Cuidado. Nós não somos fardadas. Nós não temos farda. Nós somos de caráter civil e nós somos usamos uniforme. E armadas conforme previsto em lei. Que lei é essa? Estatuto do Desarmamento, que lá no Estatuto do Desarmamento você viu que houve algumas alterações. Professor, a aula vai ser assim rápida? Vai, porque no curso extensivo a gente viu com detalhe cada coisa. Aqui são 6 matérias em questão de 1 hora, ok? Depois, tá, desse artigo 2º, a gente vai ter o artigo 3º, que é de suma importância, dos princípios, tá? Dos princípios. O macetinho aqui, ó, CU P3 ou P3CU, você escolhe, tá? Você escolhe o macetinho aí. Mas o que eu quero que você se lembre que são os princípios mínimos, tá? Não confunda princípios com competências. Tá? Não confunda. Princípios, artigo 3º. Competência, tá? Geral, artigo 4º, competências específicas, artigo 5º. Não confunda ela, porque a banca gosta de te confundir. Ela pergunta qual desses são princípios mínimos e coloca lá a competência geral ou alguma competência específica. Então, saiba bem quais são os princípios, tá? Inciso 1º, desculpe, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, tá? Patrulhamento preventivo, muito atenção no 3º inciso, patrulhamento preventivo, não é ostensivo, não, é preventivo. Eu não sei porquê, mas as bancas gostam muito de nos pegar aí. Inciso 4º, ó, compromisso com a evolução social da comunidade e 5º, uso progressivo da força, não é uso repressivo, não é, tá? Uso progressivo da força. Saiba os princípios mínimos, beleza? Vamos seguir. Das competências. Gente, então, como eu falei para você, não confunda os princípios e competências. Quando a gente fala de competência, nós temos 2 tipos de competência. A do artigo 4º, tá? Que é a competência geral. E nós temos a do artigo 5º, que são as competências específicas. Essas aqui a gente não vai ver, mas nós já vimos em aula. Então, vamos só para a competência geral. Professor, porque a gente nessa revisão não vai ver competência específica? Porque não dá tempo. E mais, se você souber os princípios do artigo 3º e a competência geral do artigo 4º, não tem como ele te confundir, tá?
Porque você já tem memorizado os princípios, já tem memorizado a competência geral, qualquer outra coisa de competência será competência específica. Beleza? Então, artigo 4º aqui, ó. É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Isso aqui é interessante por um motivo, gente. O que mais cai em prova vai ser o parágrafo único. Por quê? Olha só. Os bens mencionados no caput, isso é, esses bens aqui, abrange os de uso comum, os de uso especial e os dominiais ou dominicais. Professor, eu preciso saber o que significa o uso comum, especial e dominical? Não, tá? Não precisa. Mas precisa saber que sim, abrange todos os tipos, o comum, o especial e os dominiais. É extremamente importante você saber isso. Na prova, eles gostam de dizer que é apenas um ou outro, tá? Às vezes a prova fala de uso comum e de uso especial, mas não os dominiais ou dominicais, né? Ou os de uso especiais dominiais, mas não o comum, ou apenas o comum, beleza? Então aqui a gente tá falando de todos, fechou? Fechou? Tá comigo? Da criação. Pessoal, eu não sei porquê, tá? Mas as bancas gostam de falar do artigo 6º, tá? O artigo 6º, olha só, o município pode criar por lei a sua guarda municipal. Então, não pode ser criado por decreto do Poder Executivo, isto é, não pode e criar a guarda municipal por um decreto. Mas também, se só pode ser criado por lei, eu só posso extinguir por lei. Não pode haver um decreto, tá, de um prefeito que não gosta da guarda, chegue lá e faz um decreto onde extingue a guarda municipal. Não pode, entende? Então, o município pode criar por lei sua guarda municipal, ok? Depois, o artigo 7º. As guardas municipais não poderá ter efetivo superior a... Pessoal, muita gente se confunde aqui em relação a... Ah, então se minha cidade tem 50 mil, eu pelo menos tenho que ter 0,4% da população? Eu tenho que ter de guarda municipal se eu abrir? Não. O que quer dizer que eu não posso ter mais. Mas eu posso ter menos, ok? Então, gente, olha só. Faz essa tabelinha aqui que eu vou te mostrar aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui essa coisa aqui, peraí. Deixa eu apagar só para que eu possa ter espaço aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Desenhar. Olha só, gente. O que eu quero que você chame para vocês, atenção para vocês aqui. Desenha isso. Desenha, ó. 0,4 na prova. Se não, confunde 0,3 e 0,2. Aí depois você só memoriza assim, ó. Até. Aí coloca só o número 50, ó. 50 mil. Aí aqui você coloca 50 mil. A quantos? 500 mil. Ok? 500 mil. E aqui você coloca mais de 500 mil. Só isso. E a partir daí você consegue fazer toda a tabelinha, ó. Faz essa tabelinha aqui, lá, e acabou Maria Praia. Não vai ter nenhum problema. Então você sabe, se for 0,4%, 0,4% da população de um município que chega até 50 mil. 0,3, se for de 50 mil e menos de 500 mil, né? Até 500 mil, menos de 500 mil. E 0,2, se for mais de 500 mil. Morreu Maria Praia. Ok? Artigo 13º. Olha só. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante, eu quero que vocês prestem atenção, controle interno e o controle externo. Vamos falar aqui rapidinho, deixa eu pegar um espaçozinho aqui, deixa eu ver se eu tenho um espaçozinho. Tem. E com essa explicação você vai entender. Olha só. O controle externo, o controle externo, eu vou chamar, tá, de ouvidoria. Ouvidoria. Lembrando que todas as guardas, melhor dito, todas as GMs precisam ter. Todas. Depois eu tenho um controle interno. O controle interno, ela não é obrigada para todo mundo, tá? Então, o controle interno eu chamo de corregedoria. Nem todas precisam ter, embora todas possam ter, nem todas precisam ter. Quais são aquelas que são obrigadas a ter? Ok? Aquelas que têm um efetivo de 50, tá? Guardas, pelo menos 50, de 50 para cima, óbvio. E aquelas que são armadas
independentemente de quê? Independentemente do número. Isto é, controle externo ou ouvidoria? Todas as GMs. Controle interno, corregedoria, nem todas. Quais são aquelas que são obrigadas? Quem tem 50 membros acima, um efetivo superior a 50, tá? E aquelas que são armadas. Se a guarda só tem, por exemplo, 20 guardas e ela é armada, ela precisa ter uma ou uma corregedoria, ok? E com isso a gente termina a Lei 13.022. Beleza? Agora, sem mais delongas. Ah, professor, mas a gente deixou de ver muito claro. Isso aqui é uma revisão, meu parceiro. Isso aqui é uma revisão. Lei Maria da Penha agora. Vamos para a Lei Maria da Penha. Toma aí, dá uma pausa aí, porque o meu é gravado. Eu não sei como é que funciona isso, se pode parar ou não. Mas se não puder parar, continua aí. Continua comigo, tá? Lei Maria da Penha. Toma teu matezinho aí, bem tranquilão. Então, gente, a gente não pode ir para uma prova sem saber o artigo 5º, que é campeão de cair em provas. Olha só. Para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão. Gente, isso aqui é fundamental. Baseada no gênero. Se não houver essa expressão baseada no gênero, está errado. Por exemplo, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico de dano moral ou patrimonial. Não. Tem que estar baseada no gênero, tá? E aí eu vou encontrar em algumas situações, tá? Tem que estar dentro dessas situações. Primeiro, no âmbito da unidade doméstica, que compreende essa unidade doméstica? O espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive, às vezes, esporadicamente agregadas, sem vínculo familiar. Às vezes, a prova traz com vínculo familiar, mas é com ou sem. No âmbito da família, compreendida como comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Beleza? E aí, terceiro, em qualquer relação íntima de afeto, ok? Na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Muito atenção aqui. Independe de coabitação, se o cara viveu ou não com a pessoa, independe disso, ok? Agora, eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Que quando a gente fala que convive ou tenha convivido, veja que tenha convivido, ele não traz um tempo. Não é porque conviveu há 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Não avalie segundo tempo, ok? Conviva ou tenha convivido. Fechou? E aqui, ó, parágrafo único. As relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual, ok? Aqui vamos trazer um pouquinho para uma revisão, tá? Isso a gente viu em aula exaustivamente, mas lembre disso. Quando a gente, para nível de nossa prova, quando a gente fala de sujeito ativo, aquele que comete a ação, pode ser homem ou mulher. Quando eu falo do sujeito passivo, aquele que sofre a ação é a mulher. Perceba por que fala aqui, ó, independentemente de orientação sexual. Porque pode ter caso de mulher mais mulher. Um casamento homoafetivo, onde essa mulher explora esta. Pode haver? Pode. Onde essa mulher agride a esta. Então, esta é a vítima e esta é a agressora. A vítima pode usar a Lei Maria da Penha. Ok? Tá claro isso? Tá? Na aula, a gente vê com muito mais detalhe. Beleza? Então, se você quer ser ainda guarda municipal, tá? E está aí, não foi nessa, não se preocupa. Nós temos aí um curso da guarda, de todas as guardas, que abrange praticamente todas as guardas municipais, os principais aspectos, os principais pontos, tá? Então você pode ir lá e entra lá no nosso site, entra no link, pede aqui esse link, que aí a nossa coordenação acaba colocando para vocês. Lá a gente fala com muito mais detalhe sobre a Lei Maria da Penha, ok? Artigo 6. A violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, ok? Gosto de colocar sempre isso porque uma questão que me chamou muita atenção foi uma vez que aconteceu que falaram assim, embora a violência contra a mulher, doméstica familiar contra a mulher, seja algo
de extrema repugnância, não podemos dizer que chega a ser uma violação dos direitos humanos, e sim chega segundo a nossa lei, ok? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Artigo 7. São formas de violência doméstica familiar contra a mulher, entre outras. Então, eu tenho 5 tipos, tá? Eu tenho a violência física, a violência psicológica, a violência sexual. Aí, mais embaixo, nós vamos ver que nós temos ainda a violência patrimonial e eu tenho a violência moral. Você, com a lida disso aqui, uma lida muito simples, você vai conseguir identificar cada uma. Eu só chamo a atenção para vocês que não confunda a violência psicológica com a moral. Com a moral, você vai se lembrar daquele amiguinho lá que era o Cid, tá? Lembra do Cid, que era aquele amiguinho lá daquele desenho da Era do Gelo. O que é o Cid? Olha só. Quando a gente fala de violência moral, tá? Entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. O Cid. Calúnia, injúria ou difamação, tá? Quando há qualquer uma dessas condutas contra a mulher, eu estou falando de violência moral. Cuidado, porque a prova gosta de misturar. A prova gosta de dizer, tá, que a mulher sofreu uma calúnia e por isso acabou tendo seu psicológico perturbado e aí podemos dizer que por isso ela sofreu uma violência psicológica. Não, violência moral. Se configura calúnia, difamação ou injúria, estamos falando de violência moral. Tá? Depois dá uma lidazinha aqui, bem tranquilozinho aqui. A violência física, a gente sabe, psicológica, sexual, patrimonial, ok? Olha aqui. Vamos embora. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, artigo 11. Preste atenção nisso. Deverá, entre outras providências. Olha só. Primeiro, inciso primeiro, garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Pessoal, às vezes a prova coloca assim, ó, a autoridade policial deverá sempre garantir proteção policial? Não, só se houver necessidade, como está escrito aqui. 2, inciso segundo, ó, encaminhar o ofendido ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Presta atenção nisso. Você deverá encaminhar a ofendida ou ao hospital ou ao posto de saúde, mas sempre vai ter que levar para o Instituto Médico Legal, tá? Por isso que está escrito aqui, ó, encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal, ok? Não é ou. Cuidado que eu já vi uma questão falando assim, encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde ou o Instituto Médico Legal. Não, e ao Instituto Médico Legal, ok? Olha só, terceiro, fornecer transporte para ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. É sempre? Não, é quando? Quando houver risco de vida, ok? Olha o quarto. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences no local da ocorrência ou do domicílio familiar. Se necessário. Perceba que a autoridade policial deverá, o artigo 11, tá, fazer tudo isso, mas se houver necessidade, ok? Quando houver risco, ok? Se for necessário. Se não, não. O único que vai sempre fazer aqui, ó, é encaminhar o ofendido ao hospital ou posto de saúde ou estudo médico legal, ok? Olha, quinto, informar a ofendida os direitos a ela conferidos nessa lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária, para o eventual ajuizamento perante os juízes ou competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou dissolução da união estável. É importante isso, gente, porque quando você vai atender casos de Lei Maria da Penha, às vezes a pessoa é muito simples, e aí ela acaba não conhecendo os seus direitos, ok? Então é sempre bom aí ressaltar, ok? Depois, eu tenho o 12C. Olha só. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física,
ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Quem é que pode afastar do lar? Primeiro, o juiz. O juiz pode, ok? Mas suponha que não há uma comarca, não há um juiz lá. Quem pode? O delegado, ok? O delegado pode. Mas suponha que eu não tenho uma comarca e o delegado não se encontra. Quem é que pode? O policial. O policial. Ok? Só que, tanto se o delegado como o policial, se ele afastar o cara do lar, ele tem que informar em 24 horas ao juiz, e o juiz terá 24 horas para responder, segundo isto, tá? Ele vai dizer, não, isso aí que vocês fizeram, não. Que o cara pode voltar para casa. Ou o que vocês fizeram, ok. E é o que fala aqui, ó. O afastamento do lar pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, ou pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Agora, ó, nas hipóteses do inciso 2, que é o delegado, ou 3, que é o policial, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou revogação. Ok? Parágrafo 2º. Nos casos de risco à integridade física ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória ao preso. Gente, medida protetiva, quem dá é o juiz. Só que nós temos essa única exceção. Presta atenção. A única exceção que nós temos de uma medida protetiva, que é o afastamento do lar, é essa. É a única. Porque quem é que pode fornecer medida protetiva é o juiz. Só que eu tenho essa única exceção, que é o afastamento do lar, que, em casos bem concretos, pode ser o delegado ou o policial. Ok? E aí nós vamos entrar, o que todo mundo pergunta, professor, eu quero saber de crime. Gente, a Lei Maria da Penha, ela é muito mais processual do que penal, ok? Então a gente só vai ter o 24A, que é um único crime. Que, como se chama esse crime? Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista nessa lei. Ok? Esse é o nome do crime. Não é desobediência. É descumprir decisão judicial. Esse é o nome do crime. E aí nós temos, ó, detenção de 3 meses a 2 anos. Ok? Bem tranquilão? Tá comigo? E aí a gente acaba nossa parte de Maria da Penha. Professor, mas a gente já viu tudo? Gente, a gente viu tudo? Of course que não. Tá? Tem muita coisa aí que a gente ainda não viu. E nem vamos ver em uma revisão como essa. Mas eu te garanto que na nossa aula que a gente teve, no nosso curso extensivo, você com certeza vai ter a ferramenta necessária para responder todas as questões. E, claro, evidente, se você ainda não é nosso aluno, só está aqui pelo canal do YouTube, não se esquece de que depois aqui você tem a possibilidade também de adquirir o nosso curso Todas as Guardas. Beleza? Olha só. Sujeito. Agora nós vamos ver sobre improbidade administrativa, tá? Olha só, gente, aqui uns tópicos muito rápidos, tá? Improbidade administrativa, tá? Eu tenho o que nós chamamos de sujeito ativo. Dentro do sujeito ativo, a gente vai fazer duas diferenciações, tá? No sujeito ativo, eu vou chamar um sujeito ativo de próprio e o outro sujeito ativo de impróprio. Professor, como assim sujeito ativo? Gente, a gente já viu na nossa aula, mas a gente repete aqui. Sujeito ativo é aquele que pode cometer a ação. Nesse caso, uma ação de improbidade administrativa. Ok? E eu tenho, tá? O sujeito passivo. Mas antes, vamos aqui. Vamos falar um pouquinho do sujeito próprio e do sujeito ativo impróprio. O sujeito ativo próprio, ele é, tá? O agente público. O agente juntinho aqui, né? O agente público.
Só que, gente, aqui a gente tem, ó, no sentido amplo da coisa. Sentido amplo, no sentido mais amplo possível que você possa imaginar. Tá? Isto é, agora nós vamos ter eleição na próxima semana. Daqui a uma semana, praticamente. O mesário pode cometer ato de improbidade administrativa? Pode. Pode? Pode. Desde que, tá? Ele esteja como mesário. Ele é um agente público naquele momento. Ok? Depois, eu tenho o sujeito ativo impróprio. Que quem é? É o particular. É o particular. Desde que ele faça o quê? Induza. Concorra, né? Concorrer a quê? A atos de improbidade. Óbvio que ele sozinho nunca vai cometer um ato de improbidade administrativa, tá? O particular, ele nunca responde, tá? Nunca responde de forma sozinho. Ele sempre tem que estar com um sujeito ativo próprio, que é o agente público, tá? Sozinho, não, ok? Outra coisinhas aqui que eu acabei anotando aqui para a gente poder fazer melhor, tá? Para cometer ato de improbidade administrativa, só existe, só existe a forma dolosa, tá? Dolosa. Em poucas palavras, eu preciso do dolo. Professor, então não existe a forma culposa? Não. A forma culposa nós não teremos, tá? Nós só temos a forma, tá? A gente só tem essa forma aqui de. Só temos a forma dolosa. A culposa não entra no esquema, ok? Só temos esta forma aqui, a dolosa. E é um dolo específico, ok? Atos de improbidade administrativa, não. E atos de improbidade administrativa, né? Nós vamos ter o que nós chamamos de sujeito passivo, tá? Quem é o nosso sujeito passivo, gente? Em poucas palavras, é a administração pública. Tanto na parte direta, quem é a parte direta, e tanto na parte indireta. Quem é a parte direta, a gente já sabe. União, estados, DF e município. E seus poderes, né? Seus poderes. Lembrando que o município, nós não temos o poder judiciário, né? Nós só temos o poder executivo e legislativo. E nos outros entes aí, nós temos todos. E nós temos a indireta, tá? Que aqui nós estamos falando de autarquias, fundações públicas, nós estamos falando de sociedade de economia mista e empresa pública, ok? Agora, há um detalhezinho aqui, tá? Em poucas palavras, no nosso curso nós falamos com muito detalhe sobre isso, mas assim, de um modo bem geral, para que você saiba, o que a gente precisa saber também é que as privadas, as empresas privadas, elas também, tá? Elas podem, você pode ser o sujeito passivo. Professor, mas o sujeito passivo na administração pública, sim, desde que a empresa privada, tá, ela tenha investimento, em poucas palavras, da administração pública, ou melhor, se ela tiver dinheiro público lá, pode sim ser sujeito passivo, tá, da improbidade administrativa, tá, desde que seja justamente naquela parte em que a administração pública tem, tá? Mas sim, pode. Nós não vamos ver com detalhes, como eu falei para você, porque nós já vimos com detalhes isso no nosso curso. Então, lembra, sujeito ativo, próprio e impróprio. O próprio, agente público, no sentido mais amplo que você imaginar. E o impróprio particular, desde que ele conduza, concorra a atos de improbidade. Lembrando que o particular nunca, jamais vai responder sozinho. Somente junto com o sujeito ativo próprio, isso é, o agente público. Lembrando que a improbidade administrativa, ela pede a forma dolosa, específica. Não existe improbidade administrativa, não existe, tá? Improbidade administrativa na forma culposa, tá? Só dolosa. E o sujeito passivo,
a gente falou que é a administração pública, direta e indireta. A direta, tá, com todos os seus poderes, e a indireta, tá, com todos os entes criados, ok? Que são autarquia, fundação, sociedade, economia mista e empresa pública. Beleza? Lembrando que as particulares podem, desde que tenha um faz-me rir da administração pública, ok? Incentivo, todo esse tipo de coisa. Então, vamos dar uma lidazinha aqui, ó. No artigo 1º. O sistema de responsabilização dos atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. Ok? Considera atos de improbidade administrativas as condutas dolosas tipificadas no artigo 9º, 10º e 11º. Professor, qual é? O 9º é enriquecimento ilícito. 10º é prejuízo ao erário. E o 11º é contra os princípios, tá? Contra os princípios da administração pública. Esse aqui é o mais, esse aqui é o mais, e esse aqui é o mais. Isto é, o enriquecimento ilícito é o pior, o artigo 10º fala do prejuízo ao erário, e o 11º aos princípios. Gente, a gente falou incansavelmente na aula sobre isso, sobre as penalidades, tudo, tá? Revisa isso aí. Artigo 2º, desculpa, parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 9º, 10º e 11º. Não bastando a voluntariedade do agente. Ok? O que a gente falou, né? Só dolo. A culpa, não. O culposo, não. Ok? Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação do ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Se não tem a comprovação do dolo, se eu não consigo comprovar que houve dolo ali, tá? Uma conduta dolosa, eu não posso fazer absolutamente nada, tá bom? E me travou aqui. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Eu consigo ajeitar isso. Deixa eu ver. E me travou aqui. Peraí. Desenhar. Tá. Desenhar. Agora vai. Isso. Olha só. Oitavo. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou tribunais do Poder Judiciário. Ok? Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, considera agente público ou agente político ou servidor público e todo aquele que exerce. Aqui nós estamos falando do nosso sujeito ativo. Ok? Aqui é o sujeito ativo, quem pode cometer. Ok? Ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Cara, como a gente falou, amplo. Ok? Artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Aqui estamos falando de quem, gente? Do sujeito ativo, quem é impróprio. Lembra? Impróprio. E aqui em cima, o sujeito ativo próprio. Ok? E vamos que vamos. E a gente já vai terminar por aqui. O que eu preciso que vocês saibam é justamente esta partezinha aí, tá? De sujeito ativo, sujeito passivo, esse tipo de coisa. Pessoal, agora, me bateu aqui uma pequena... um pequeno start, tá? E eu não tinha preparado aqui, mas a gente vai escrever. Olha só, pessoal, vou até apagar aqui para me dar espaço, tá? Eu quero que vocês se lembrem disso, de alguns detalhezinhos, tá? Eu vou falar um pouco das penalidades para vocês, tá? Só que só
só vou falar só de duas, tá? Que eu acho que pode vir na tua prova. Não sei porquê, mas veio assim, ó. Puru! Pode ser que seja, tá? E pode ser que não seja, ok? Então, quando a gente fala, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta. Ó. Quando a gente fala do artigo 9º, artigo 10º e artigo 11º, né? A gente falou que esse aqui é o enriquecimento. O 10º é prejuízo ao erário, tá? E aqui são contra os princípios. Gente, eu só quero que vocês memorizem isso. Não sei porquê, mas bateu no coraçãozinho agora. Olha só. Suspensão. Uma das penas que tem é a suspensão dos direitos políticos. Quando eu venho para o artigo 9º, eu posso ter meus direitos políticos suspensos por 14 anos. Quando é o prejuízo ao erário, eu posso ter até 12 anos. Contra os princípios, eu não tenho essa penalidade, ok? Agora, eu também, falando de empresas, tá? Eu posso ter proibição de contratar com a administração pública, tá? Proibição de contratar com a administração pública. Aí, no artigo 12, eu tenho a mesma coisa, ó, até 14 anos. Na verdade, é não superior, né? Não superior a 14 anos. Não superior a 12 anos. E nos princípios, eu tenho que não superior a 4 anos. Lembrem dessas penalidades, tá? Se o cara cometeu de enriquecimento ilícito, ele pode ter até suspenso seus direitos políticos por até 14 anos, ok? Se foi prejuízo ao erário, até 12 anos. E contra os princípios da administração pública, ele não pode ter suspenso seus direitos políticos. Quando a gente vai para a proibição de contratar com a administração pública, quando é o enriquecimento ilícito, não pode ser superior a 14 anos, essa penalidade. Quando é o 10º, né, prejuízo ao erário, não superior a 12 anos. E quando dos princípios, não superior a 4 anos, ok? Não sei porquê, mas me bateu essa vontade de falar aí para vocês isso. Então, agora vamos para a lei antidrogas, tá? Lei antidrogas é um mundo, a gente dedicou muito tempo para essa lei durante o nosso curso. Repito e repito. Se você não adquiriu, adquira o nosso curso, Todas as Guardas, que vai ser de grande valia para vocês, ok? Lei antidrogas. Artigo 1º, esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, tá? Prescreve medidas para prevenção de uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crime, ok? Gente, praticamente ela faz duas coisas aqui, ó. Ela faz a parte social e a parte de repressão. Ok? Aqui, ó, trazendo o indivíduo de volta, dá atenção e reinserção social para ele. E a outra é estabelecer normas de repressão, ok? E aqui, gente, vai ser, ó, definição de drogas para a lei. Olha só. Para fins dessa lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de o quê? Causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União, ok? Depois, olha só. Gente, eu queria chamar para vocês a atenção, e a gente viu com muita tranquilidade na aula, tá? Que nós temos para essas pessoas que são dependentes químicas, nós temos aqui, ó, dois incisos importantíssimos, que são a internação voluntária e a internação involuntária, tá? Ó, a voluntária é aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas. E a involuntária é aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal, ou, na absoluta falta de servidor público
na área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD, com exceção de nós, né? Servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida, ok? E aqui, ó, isso aqui, rapidinho, poucas coisas, ó, aqui o parágrafo 4º, desculpe, vai falar da internação voluntária e o parágrafo 5º da internação involuntária, tá? Olha só, pequenos detalhes. Deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante, ok? E seu termo dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento, ok? E quando a gente fala de internação involuntária, tá? Deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção de saúde, tá? E, ó, parágrafo 6º. A internação em qualquer de suas modalidades, isto é, a voluntária ou involuntária, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Então, as internações, elas são de última instância, ok? Primeiro você vai tentar todos os meios extras hospitalares, ok? E aqui é importantíssimo, olha. Todas as internações e altas que trata essa lei deverão ser informadas em, no máximo, 72 horas ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização, tá? Por meio de sistema informatizado único, ok? Vamos ver aqui, baixar aqui. Aí a gente vai vir agora para a parte de crimes, tá? Parte de crimes. O artigo 28, que é o que mais nos interessa. Por quê, professor? Porque é o que mais cai em prova, tá? Olha só, quem adquirir, guardar, que vem em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Pessoal, a pena sim, tá? É crime, presta atenção, é crime, tá? É crime. O consumo pessoal é crime, professor. É, não sabia, é, tá? O que não tem é a pena de restrição de liberdade. Presta atenção, não há pena de restrição de liberdade, não há pena, tá? Então, muito cuidado. Eu só tenho essas 3 penas aqui, ó. A advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programas ou curso educativo. Ok? Quanto tempo esses dois? 5 meses. Máximo de 5 meses. E se o cara for reincidente? Máximo de 10 meses. Fechou? É isso que você precisa saber. Ok? E é o que fala aqui, ó. Parágrafo 1º. As medidas submetem-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade. Tá? Um pezinho de maconha ali na tua casa, por exemplo. Parágrafo 2º, ó. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Simplesmente a quantidade, seja ela um pouco maior ou pequena ou pouquinha, quem vai determinar é o juiz, se era para consumo ou não. Se ele vai cair no 28 ou vai cair no 33. Ok? Olha só, parágrafo 3º. A pena prevista no inciso 2º e 3º, tá? Que é prestação de serviço e medida educativa de comparecimento, ó, serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Em caso de reincidência, ó, as penas previstas no inciso 2º e 3º serão no prazo máximo de 10 meses, como nós já havíamos falado. Ok? Parágrafo 5º, ó, a prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistências, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos. Fechou? E aqui eu trago para vocês os 50 e os 50A e 51, tá? Pode ser uma aposta minha, aí
que é a parte mais processual. Professor, a gente não vai ver os crimes do 33, que é o tráfico pesadão de droga lá? Não, por quê? Porque eu já vi em aula. Tá? Aqui são pontos que eu acredito que possa vir a cair na tua prova. Ok? Artigo 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial judiciária fará imediatamente comunicação a quem? Ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Ok? Parágrafo 3º. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a qualidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Parágrafo 4º, olha. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Ok? Lembrem desses prazozinhos. Lembrem desses prazozinhos. Olha o 50A. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração no prazo máximo de 30 dias. Ué, professor, não era de 15? 15 se houve prisão em flagrante. Mas aqui ele está falando que não houve. Não houve prisão, então tem até 30 dias, contados da data da apreensão. Ok? E artigo 51, olha. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias. Se o indiciado estiver o quê? Preso. E no prazo de 90 dias, se estiver solto. Ok? Parágrafo único. Os prazos que se referem a esse artigo podem ser duplicados pelo juiz ouvido ou Ministério Público mediante pedido justificado da autoridade policial judiciária. Imagina que a coisa é muito complicada, tá? É um caso de droga muito complicado. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 60, desculpa, vamos lá. Eu tenho 30 dias de inquérito se o cara estiver preso, e eu tenho até 90 dias se o cara estiver solto. Só que pode acontecer, tá? Ser um caso muito complicado. Então, a pedido justificado do delegado, né, da autoridade policial, ele pedindo, o juiz poderá ouvir no Ministério Público e ele poderá até duplicar. Ó. Então, esse prazo de 30 pode ir para 60 dias e o caso de 90 pode ir para 180 dias. Fechou? Maravilha, professor! Isso aí, meu brother. Contravenções penais. Gente, é só um tópicozinho, ó. Contravenção penal, uma mensagenzinha só. Eu criei, tá? Eu lá no nosso curso, eu fiz assim. Eu fiz uma distinção bem boa entre contravenções e crimes. E lá a gente falou das contravenções que mais caem em prova. Em prova, tá? A gente fez exatamente diferença, ponto por ponto, das contravenções penais e dos crimes. Ok? Então a gente fez. Mas aqui a gente não vai fazer isso. Eu vou só riscar para vocês aqui os principais artigos aqui, ó. Aplicam-se as contravenções às regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso. A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. A gente viu que alguns crimes também, quando você comete ele fora do país, você pode ser punido pela lei brasileira. Só que em caso de contravenções penais, não. Não pode. Ok? Por exemplo, um exemplo bem bobo, mas no nosso território, se você andar com arma branca, é uma contravenção penal. Se você andar com arma branca lá fora, pode ser, para nós, né? Nós não podemos, aqui no Brasil, punir por você ter ido na Argentina e estar andando nas ruas lá com uma arma branca. Exemplo, tá? Artigo 3º. Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve ser, todavia, ter em conta o dolo ou culpa, se a lei faz depender de um ou de outra qualquer efeito jurídico. Ok? Artigo 4. Não é punível a tentativa da contravenção penal. É uma grande diferença entre o crime. Que o crime é punível, sim, a tentativa a tentativa do crime. Tá? Mas não é punível a tentativa de contravenção. Repito, não é punível a tentativa de contravenção. Já nas últimas 2 provas de guarda municipal que nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul, trouxeram essa questão. Então não me erra. Tá? As principais penas, tá? Porque posso também ter penas
não penas, mas também posso ter restrições de direito, tá? Eu também posso ter restrições de direito. Mas as principais penas são a prisão simples e a multa. Diferente, tá? Dos crimes, tá? Que eu tenho lá no crime, reclusão, detenção e mais multa. Aqui eu tenho prisão simples e ou multa. Agora, é importante eu saber que prisão, o que é prisão simples? Prisão simples é quando eu estou no regime, eu só posso ter dois tipos de regime, o semi-aberto e o aberto. Professor, mas isso é igualzinho à detenção. Detenção eu só posso começar por regime semi-aberto e aberto. Sim e não. A detenção, a gente viu isso com muita clareza na aula, mas a detenção, sim, é sempre por regime semiaberto ou aberto. Mas em casos excepcionais, reincidentes e tudo mais, aquela doideira toda, o juiz, em casos excepcionais, pode, mesmo sendo de detenção, em casos excepcionais, pode te levar a regime fechado. A prisão simples, em nenhuma hipótese, você pode ter regime fechado. Ok? Então, vamos lá. Artigo 6º. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário, isto é, sem regime fechado, que a gente acabou de falar. Em estabelecimento especial ou sessão especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto, que a gente falou. Não há a possibilidade do regime fechado. Fechou? Primeiro, o condenado à pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados à pena de reclusão ou de detenção. Simples fica sempre. Eita, pila. É sempre. Veja que no direito, são poucas vezes que é tão taxativo. E não dá nenhuma exceção. Tá? Ah, e na prática? Na prática é outra história, tá? O trabalho é facultativo se a pena aplicada não exceder a 15 dias. Ok? Só isso, professor, de contravenções penais? Só. E olha que a gente trabalhou muito, contravenções penais com muito detalhe. Crime, contravenção penal, analisamos algumas contravenções penais, qual é a diferença, tal. Fizemos ali um pouquinho de direito penal para entender melhor. Foi bem top. Então aí, te convido a maratonar aí, se inscrever aí no nosso curso, tá? De todas as guardas. E agora vamos com a Lei Orgânica de Poa, de Porto Alegre, tá? É um pouquinho mais extenso aqui, mas vou tentar aqui, já estou passando de 1 hora, vou tentar fazer a lei orgânica em 10 a 15 minutos, tá? Pessoal, o que eu recomendo na lei orgânica é que pelo menos você saiba as competências, tá? Privativas e concorrentes, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, ok? Então, vamos lá. Artigo 1º. O município de Porto Alegre, pessoa jurídica de direito público interno, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira. Então, Porto Alegre tem uma autonomia. Qual é o tipo de autonomia? Eu tenho autonomia, tá? Eu tenho 3 tipos de autonomia, memoriza isso. Eu tenho autonomia política, eu tenho autonomia administrativa e tenho autonomia financeira. Pessoal, eu não tenho soberania. Soberania. Não existe soberania, tá? Nem nos municípios, nem no Distrito Federal, nem tá? Soberania é a nossa República Federativa do Brasil. Ela sim tem a soberania. Todos os demais, não, ok? Nós temos autonomia. Parágrafo único. Todo o poder do município emana do povo porto-alegrense, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da lei orgânica. Artigo 2, ó, são poderes do município, independentemente e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. E o judiciário, lembrem-se, gente, o poder executivo e legislativo, tá? Eu tenho no município. O judiciário só há, tá? Dentro da esfera do Distrito Federal, dos estados e da União. Eu não tenho o poder judiciário dentro do município. Parágrafo único, é vedada a delegação de atribuições entre os poderes. Artigo 3º, é mantido o atual território do município. Artigo 4º, o dia 26 de março é a data magna de Porto Alegre. É bom saber isso, que às vezes a banca gosta de saber umas besteirinhas de data e tal. E artigo 5º também, ó, só saber, ó, são os símbolos do município de Porto Alegre, o brasão, a bandeira e outros estabelecidos em lei. Então, pela lei orgânica, o brasão e a bandeira são os símbolos do município, tá? Depois, olha só, o município promoverá vida digna aos seus habitantes e será administrado com base nos seguintes compromissos fundamentais. Então, memoriza isso. Quais são os compromissos fundamentais
que Porto Alegre tem com seus habitantes? Transparência pública de seus atos, moralidade administrativa, participação popular nas decisões, descentralização político-administrativa, prestação integrada dos serviços públicos. São esses compromissos fundamentais que o município de Porto Alegre tem com você, morador de Porto Alegre, tá? E artigo 7º, a autonomia do município se expressa através da... Lembra disso, o município tem uma autonomia, tá? Autonomia política, a autonomia administrativa e a autonomia financeira. Agora, ela vai se expressar através de eleição direta dos vereadores, eleição direta do prefeito e do vice-prefeito, a administração própria no que respeita ao interesse local, ok? Então, é aqui onde vai ser manifestada a autonomia do município, ok? Depois aqui, ó, tem uma administração pública, tá? No capítulo 3, ó, administração pública. A administração pública direta e indireta, tá? Direta e indireta. Aí aqui, ó, vamos colocar aqui do lado. Quando eu falo de direta, tá? E indireta. Quando eu falo da indireta, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa quando nós falamos da federal. Eu tenho as autarquias, eu tenho as fundações públicas, eu tenho a empresa pública e tenho sociedade de economia mista. São as mesmas, tá? E a direta aqui é o município, tá? E dentro do município eu tenho os dois poderes só, lembra disso? Eu tenho o poder executivo e o poder legislativo, ok? Então, olha, e aí, lembra que quando a gente fala quando a gente fala da administração pública, tá? Nós temos os famosos princípios expressos, né? Que aí nós temos o LIMP, tá? Lembrando que o último aqui foi só em 1998, né? 10 anos depois da nossa Constituição. Então lembra que temos esses princípios: legalidade, pessoalidade, moralidade, tá? Publicidade, vai. Agora, é importante eu saber, tá? É importante eu saber isso, tá? Que dentro dos princípios, tá, do município eu tenho um pouquinho mais. Olha, eu tenho a legalidade, eu tenho a moralidade, eu tenho a impessoalidade e a publicidade. Igualzinho ao LIMP, sem o E. Mas aí depois eu tenho economicidade, razoabilidade, da legitimidade e da participação popular. Tá? Então eu tenho esses princípios. E o seguinte são esses 3 aspectos aqui. Mas é importante você saber desses princípios, tá? É maior do que os princípios que a gente aprende na administração pública, quando a gente estuda a nível de concursos públicos estaduais, federais e tal, porque aqui ele traz alguns princípios a mais, ok? E entre eles ele coloca, ó, a lei especificará os cargos e funções cujos ocupantes, ao assumi-los e ao deixá-los, devem declarar os bens, tá? E a lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado, e a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, ok? Então, a lei vai declarar quem é que, quando entra e quando sai, vai ter que declarar seus bens, é a lei que estabelecerá o tempo, tá? A contratação de pessoal por tempo determinado, e a lei reservará um percentual para pessoas com deficiência, ok? Artigo 18, olha só. Os ocupantes de cargo eletivos, secretários, presidentes e diretores de autarquias, fundações, empresas públicas e de economia mista, apresentarão declaração de bens no dia da posse, nos finais de mandato e nos casos de exoneração ou aposentadoria. Então, cargos eletivos como prefeito, tá? Vereador, secretários. O prefeito vai nomear o secretário de Segurança Pública. O presidente e diretores, tanto da autarquia, fundação, essa galera tem que apresentar, tá? No início, tá? Quando começar, e no final. Ou, no caso do cara ser exonerado ou aposentado, tá? Artigo 19. A investidura em cargo ou emprego público, bem como a administração de empregados na administração indireta e empresas subsidiárias, dependerão de aprovação prévia
em concurso público de provas e títulos. Ressalvadas nomeações para cargos de provimento em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Isso vocês com certeza viram com o professor Paulo quando vocês falaram ali sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos. Diferença entre o servidor público e o empregado público, o concurso, tá? Que é mediante concurso mediante provas e títulos, tá? Então, bem de boinha aí, ok? E claro, comissão é aquela velha história, né? O cara nomeia e exonera a hora e como quer, ok? Depois, ó, integra a administração indireta, e a gente já falou sobre isso, ó, as autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações instituídas e mantidas pelo município. E depende de lei específica. O que mais me importa para vocês aqui é o inciso primeiro. A criação ou extinção de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública, que nós também chamamos de fundação autárquica, né? Porque a fundação pública tem os mesmos direitos que a autarquia, praticamente, tá? Então, elas só podem ser criadas e extintas por lei específica. Lei específica. É um pouco diferente quando a gente vai falar na parte federal, mas não vem ao caso agora, tá? Então, vamos lá. Dos servidores municipais. Gente, isso aqui é bem tranquilão, ó. Artigo 30. Todo cidadão, no gozo de suas prerrogativas constitucionais, poderá prestar concurso para preenchimento de cargos da administração pública municipal na forma que a lei estabelecer. Isto é, você vai fazer agora concurso para a guarda municipal. Você vai ser polícia, meu irmão. E aí você teve que cumprir alguns requisitos que a lei estabeleceu. Entre elas, a idade, que eu acho um absurdo, né? Mas vamos lá. Artigo 31. São direitos dos servidores do município, além de outros previstos nesta lei orgânica, na Constituição Federal e nas leis. Quais são os direitos? Temos essa aqui, gente. Isso aqui é bem tranquilinho de ler, tá? Vou ler de forma bem rapidinha aqui, ó. Padrão referencial básico, vinculativo de todos os padrões de vencimento, nunca inferior ao salário mínimo, fixado pela União, irredutibilidade de vencimento de salários, vencimento básico inicial não inferior ao salário profissional estabelecido em legislação federal para a respectiva categoria, participação de representante sindical nas comissões de sindicância e inquérito que apurem falta funcional, livre acesso à associação sindical, tá? E aí a gente tem muitos outros, olha só, licença maternidade, licença paternidade na forma da lei, extensão ao serviço público adotante nos direitos que assistem ao pai e à mãe, tá? Participação em reuniões no local de trabalho na forma da lei, remuneração no trabalho noturno superior ao diurno, bem tranquilo, tá? São direitos nossos que a gente tem que saber conhecê-los, né? Gente, e aqui, tá? É uma parte também da Previdência que a gente trouxe. A gente trabalhou dentro da lei orgânica, a gente trabalhou a parte de Previdência aí, tá? Do regime próprio, da Previdência Social do município de Porto Alegre. Tá? Na aula, a gente tem mais de 40, 50 minutos só falando sobre isso. Mas aqui eu vou te trazer só o artigo 43 e o 43A, tá? Ó, 43 e o 43A. Somente isto eu vou trazer para você. Professor, qual é a possibilidade de cair isso? A possibilidade de cair isso é uma possibilidade normal. Não faço ideia se vai cair ou não, tá? Mas eu acho importantíssimo você saber, ó, que ao servidor vinculado no regime próprio de Previdência Social do município de Porto Alegre será aposentado. Eu tenho 3 tipos, tá? De aposentadoria. Eu tenho aposentadoria voluntária, aí eu tenho por incapacidade permanente e eu tenho a compulsória. A compulsória vai seguir os mesmos requisitos da Constituição Federal, que hoje em dia são 75 anos, tá? Isso aqui, então, já matamos. Na de voluntária é o que pode mais pegar. Olha só. A voluntária, quando observados cumulativamente os seguintes requisitos, tá? Então, vamos lá. Se homem, tá? E se mulher. Se homem, pelo menos 62 anos de idade, tá? Mais 25 anos de contribuição. Ok? Se for mulher, tá? Opa, desculpe. Homem, 65 anos, tá? Mulher, 62 anos, veja, 2 a menos, mais o quê? 25 anos de quê? Contribuição. Ok? Só que tem um detalhezinho nessas contribuições aqui, ó. E eu vou trazer para vocês, ó. 62 anos de idade ser mulher
65 anos de idade ser homem. E 25 anos de contribuição. Desde que cumprindo o tempo mínimo de quê? Essa contribuição, pelo menos, tem que ter 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos dentro do cargo efetivo em quem for concedida a aposentadoria, ok? Eu preciso pelo menos ter isso, tá? Dentro desses 25 anos de contribuição, porque eu posso ter contribuído, por exemplo, 15 anos na privada, tá? Então eu tenho que ter pelo menos isso. E aí depois, dentro dessa contribuição, então, 25 anos. Dentro dela, pelo menos 10 anos dentro do funcionalismo público e dentro desses 10 anos, pelo menos 5 anos dentro do cargo que você quer se aposentar. E eu tenho depois o segundo, ó, por incapacidade permanente, para o trabalho no cargo que estiver investido quando insuscetível de readaptação. Você já deve ter estudado o que é a readaptação. Não vamos entrar aqui em mérito, tá? Hipótese que se dará obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade nas condições que ensejarão a concessão da aposentadoria na forma de lei complementar. Ou a compulsória que a gente falou, que é até 65 anos. Então, eu tenho a possibilidade de me aposentar voluntariamente, por incapacidade permanente e compulsoriamente. Compulsoriamente, 75 anos. Incapacidade civil que nem readaptado você conseguiu ser readaptado em outro lugar. E vai ter que sempre lá ter periodicamente verificação. E aí eu tenho uma voluntária. A voluntária é 65 anos homens, 62 anos mulheres. Eu tenho que ter pelo menos, de ambos, 25 anos de contribuição. Dentro desses 25 anos, eu tenho que saber que pelo menos 10 anos dentro do serviço público e pelo menos 5 no cargo em que me encontro, tá? E aí o 43A, gente, é simples, tá? O 43A, ele é, tá? Para professores, tá? Para professores. E a gente vai dar uma lida aqui, mas é para professores. O que eu preciso saber, ó, que eu só tenho que diminuir do tempo de idade 5 anos. Então, o homem, professor, e a mulher, professora. Menos 5. Isto é, o homem não era 65 lá, virou 60. A mulher não era 62, virou 57 anos. Tá? Ok? Mais os mesmos detalhes, mais os 25 anos de quê? Contribuição. Com as mesmas coisinhas, ó. 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício da função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 nos cargos efetivos, tá? Que você 50. Olha agora. Se o segundo, para o servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização da categoria profissional ou ocupação nos termos de lei complementar, 60 anos de idade com 25 anos, tá? Efetiva execução e contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos, tá? Se o cara trabalhar, tá? Ou a mulher trabalhar, tá? Nessa situação, pode baixar aí para 60 anos, ok? Mas a contribuição é a mesma. E aqui, ó, terceiro, para a pessoa com deficiência, desde cumpridos o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma da lei complementar. Ok? E com isso eu finalizo essa minha super revisão. Espero que tenha gostado. Eu tô torcendo por você. Confio em você, tá? Lembra daqueles dois grupos. Se você estudou, vai e fica tranquilo. Se você não estudou, vai. Sabe que não vai passar, mas pelo menos o seu empurrão. Lembre, nós precisamos sentir. Nós precisamos ter uma motivação. Isso é fundamental. E lembrando também, pessoal, que não se esqueça aí, ó, de me seguir, tá? No YouTube. Lembra que você pode aqui, ó, me chamar pelo WhatsApp. Lembra de nos seguir lá no Método de Superação, no Instagram do Método de Superação, que é o nosso curso. E você vai lá, ó, e tenta comprar, se for possível, tá? Se inscrever no todas as guardas, tá? Em todas as guardas. Que vai poder também te ajudar nessa caminhada. Beleza? Espero que tenha gostado. Vai, agora, depois dessa aula, depois, sabe o que você vai fazer? Vai relaxar, vai assistir um filme, vai curtir aí a tua vida. Beleza? Espero que tenha gostado dessa aula. E tamo junto. Beleza? Fui! E vocês vão com tudo amanhã. Bora quebrar tudo!